Bom, vamos lá. Eu quero começar falando sobre os enxaguatórios bucais. Das três coisas, né, o enxaguatório, a pasta de dente e o fio dental, o enxaguatório é o que mais tem mitos a respeito dele, se ele é bom, se não é, se pode usar sempre, se não pode, etc. Então, é nele que eu vou passar mais informações, que é para realmente passar a minha visão a respeito do enxaguatório bucal, tá? O negócio é o seguinte, o enxaguatório bucal, ele tem basicamente três tipos de enxaguatório bucal. E eles são divididos de acordo com o seu princípio ativo, tá? Então, tem algumas coisas, para que ele serve? Serve para matar a bactéria da boca, certo? Então, tem um princípio ativo que mata mais bactéria do que o outro e do que o outro. Basicamente, no mercado brasileiro, são três, tá? São três tipos. Vamos falar do primeiro, que é o que mata mais mata as bactérias da nossa boca. É a clorexidina. Esse é o primeiro princípio ativo dos enxaguatórios bucais, tá? Quais são os nomes comerciais que a gente está acostumado aí? Seria o Periogard, né? E o Peroxidin, tá? Esses são os mais conhecidos, mas existem outros. Não estou recebendo de ninguém para falar deles, então vou falar só os mais conhecidos mesmo e pronto, tá? Qual que é o lado positivo dele, tá? O lado positivo é que ele realmente mata 99, sabe igual aquela propaganda, né, daquele sabonete, o Protex, né? Fala, mata 99,9% das bactérias e tal. Então, no caso da boca, enxaguatório bucal, a clorexidina, ela é assim também, mata a bactéria pra caramba, né? Então, ela é indicada num pós-cirúrgico, por exemplo. Fez uma extração, colocou um implante, fez um enxerto. Então, é legal utilizar a clorexidina para poder ajudar na cicatrização pós-operatória, tá? Então, vale a pena, ele é muito legal, ele é super bem indicado. Mas tem uma coisa negativa nesse processo todo da clorexidina. É que a nossa boca, ela tem ali vários tipos de bactéria, uma quantidade enorme, né? Uma quantidade enorme de bactérias, e a gente tem bactérias que são boas. É verdade, a gente tem bactérias que protegem a nossa mucosa, a gente tem bactérias que mantêm o pH da nossa boca, a gente tem bactérias que já iniciam o processo de digestão, já na nossa boca, né? Então o que acontece? Essa clorexidina, ela mata tantas bactérias que mata inclusive essas bactérias que são boas, ou seja, elas são muito bem indicadas por um período específico, um período curto, geralmente de uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo, tá? Indicado no pós-operatório. Então, legal, clorexidina é a que mais mata, porém, mata também as bactérias boas. O que acontece na nossa boca quando as bactérias que protegem a nossa boca, tal, elas são mortas pela clorexidina? Os fungos têm facilidade de se proliferar. Ou seja, você matou todas as bactérias, mas aí vai aparecer as lesões causadas por fungos. Aí não é legal, né? É a tal da candidíase, tá? Então, não é legal, não é interessante. Então, tá aqui a minha opinião a respeito da clorexidina. Ela é maravilhosa quando bem indicada. Um período curto, tá? Para que auxilie, de repente, num tratamento de gengiva, numa cicatrização pós-operatória. Tem um outro ponto negativo dela aí, que seria o manchamento dos dentes. Se começar a usar muito tempo, ela vai manchar os dentes. Mas é uma mancha um pouco mais externa, ou seja, com uma limpeza aqui no consultório, já é possível de remover essas manchas e aí o dente volta a ficar tudo certinho. Dificilmente vai precisar fazer um clareamento por causa disso. Mas uma limpezinha é legal sim, é interessante depois que utilizou a clorexidina. Legal? Vamos ver aqui se eu anotei, eu estou seguindo aqui uma folhinha, que é para não esquecer de dizer nada para vocês, tá? Então tá bom, a parte positiva, a negativa, beleza. Vamos para o segundo tipo de princípio ativo dos enxaguatórios bucais. Eu estou falando pela ordem do que mais mata as bactérias para o que menos mata as bactérias, tá? Então o segundo, eles são os óleos essenciais. Óleos essenciais.
qual que é um tipo que tem o óleo essencial? O Listerine, tá? O Listerine, o princípio ativo dele são os óleos essenciais. Aí, quando a gente fala em Listerine, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É que o Listerine é muito forte, porque tem álcool, né? Agora eu vou te explicar uma coisa que ninguém te explicou. Por que o Listerine tem que ter o álcool e tal? Como eu disse, o princípio ativo dele são óleos essenciais. Se eles colocassem água para diluir esses óleos essenciais, você sabe que óleo e água não se misturam. Então ele não consegue diluir em água. Porém, precisa do álcool para poder conseguir fazer essa diluição. Eles utilizam uma porcentagem segura, tá, de álcool, ou seja, ele tem álcool sim, mas não é um álcool capaz de criar lesões cancerígenas, por exemplo, que nem alguns mitos dizem, né, que o Listerine pode causar câncer na boca. Não é verdade, porque a porcentagem de álcool que ele utiliza é uma porcentagem baixa e controlada, logicamente, por todos os órgãos governamentais aí que precisam vigiar isso daí, tá certo? Então, o Listerine, ou os óleos essenciais, ele é o segundo mais eficaz e é o primeiro que pode ter um uso um pouco mais prolongado. Apesar de que mais para frente eu vou falar para você que eu não gosto não que a pessoa, meu paciente, utilize o enxaguatório bucal o tempo todo, todos os dias. Na minha visão, o enxaguatório bucal ele faz parte de um tratamento, tá? Além de ajudar na higienização, ele tem que fazer parte de um tratamento. Ou seja, a gente está buscando um auxílio na higienização no pós-operatório, vamos utilizar o enxaguatório. A gente está precisando fazer um tratamento de gengivite, a gente vai fazer uma limpeza, vai fazer uma raspagem e vamos auxiliar também com o enxaguatório por 10 dias, por 15 dias. Opa, legal, é válido também, tá? Então, beleza. Vamos ver se eu tenho alguma coisa a falar aqui sobre os óleos essenciais. Sim, tá aqui. O problema desse álcool, né, que eles precisam utilizar para fazer a diluição dos óleos essenciais é que ele causa uma ardência muito grande. Né? Você sabe que na hora que faz o bochecho com esse tipo de enxaguatório, chega até a lacrimejar os olhos, dá aquela ardência, né? Se utilizado num longo prazo, de uma maneira indiscriminada, pode causar até descamação da mucosa, da gengiva e etc. Né? Então o que acontece? Ele tem esse lado negativo, que realmente arde, né? A gente sabe que o negócio arde mesmo, o ideal seria fazer ali, manter aquele enxaguatório ali por 30 segundos na boca, dificilmente a gente consegue manter por mais do que 15 segundos, porque realmente arde, né? Então, esse aí é um lado negativo dele, mas é um mal necessário. Vamos para o terceiro, que seria o CPC, tá? O CPC ele é encontrado em quê? No Plax, no enxaguatório também da Oral-B, tá? Então é o tal do CPC, tá? Essa é uma abreviação de um nome químico lá e tal. Bom, qual que é a parte boa dele? É que ele não precisa do álcool para diluir, tá? Então ele não arde, ele tem o saborzinho mais gostoso, etc e tal. O lado negativo é que ele é o terceiro princípio ativo dessa lista dos 3 princípios ativos, porém funciona muito bem, ele também é muito eficaz, ele faz tudo o que ele se propõe a fazer, tá? Então ele é o terceiro dos 3, mas não que ele seja ruim, eu não estou falando isso de maneira alguma, tá? Eu acredito que para a maioria da população, de repente esse seja o mais indicado, tá? O mais indicado. Por quê? Porque ele não arde, né? Ele tem o sabor mais agradável e tal. Então, entre você, de repente, durante um tratamento, escolher o Listerine, mas você não vai fazer porque ele arde, então é melhor pegar um Plax, né? Ou Oral-B e fazer da maneira correta, durante os 30 segundos e tudo mais. Então ele vai ser mais eficaz, né, do que um outro que você não iria fazer da maneira correta. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar sobre esses 3 princípios ativos dos enxaguatórios bucais. Você pode perceber que todos eles têm o lado positivo, tem o lado negativo, e eu gostaria de saber, você aí na sua casa, se você tem esse hábito de usar o enxaguatório bucal e qual deles que você utiliza. Tá? Então escreve aí nos comentários, por favor, que eu quero saber
qual é o enxaguatório bucal mais utilizado. Eu quero saber isso daí. Então coloca lá, aqui em casa a gente usa o tal, tá? E aí depois, daqui a uma semana mais ou menos, eu vou ver, vou contabilizar para ver qual é o tipo que, pelo menos o pessoal que me escuta aí no Facebook, qual é o enxaguatório que mais usa. Beleza? Então legal. Mais um mito aqui que a gente vai desvendar, né? É para usar todos os dias ou não? Se você for ver nas propagandas dos enxaguatórios e tal, eles falam para utilizar até 2 vezes ao dia. E aqui eu vou dar a minha opinião. Ela não é a mais correta, nem a mais errada, é a minha opinião, tá? O que eu indico para os meus pacientes? Eu não gosto que utilize todos os dias, muito menos 2 vezes ao dia, tá? Eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que ele auxilia sim na higienização, na escovação e fio dental, ele auxilia sim. Porém, eu acho que aquelas bactérias que eu falei que protegem a nossa mucosa, que mantêm o pH da nossa mucosa, elas são importantes também. E na hora que você utiliza o enxaguatório bucal, de uma maneira assim indiscriminada, vamos dizer, você vai acabar removendo essas bactérias boas também, tá? Então eu acho interessante utilizar durante um tratamento. Então, por exemplo, vamos fazer um tratamento de gengivite, vamos cuidar aqui de um pós-operatório? Vamos, então vamos utilizar o enxaguatório bucal. Ótimo. Quando você está com a sua saúde bucal 100%, eu acredito que o enxaguatório pode entrar muito ocasionalmente na sua rotina. 1, 2 vezes na semana no máximo. Já tá bom, ele está fazendo a função dele, tá certo? Então, essa é a minha visão, isso é o que eu indico para os meus pacientes. Eu vou explicar aqui para vocês agora o porquê que alguns dentistas não gostam dos enxaguatórios bucais, tá? Se você for perguntar para os dentistas, se você for pesquisar na internet, você vai ver que alguns dentistas falam muito mal dos enxaguatórios bucais, tá? E eu vou explicar para vocês um pouquinho dos motivos que os dentistas não são tão fãs assim, entendem a necessidade, a importância, mas eles não são tão fãs assim. Algumas pessoas acabam trocando a escovação e o fio dental pelo enxaguatório bucal. Então, ou seja, não está correto, né? O enxaguatório bucal ele deve servir para auxiliar, tá? Para auxiliar a escovação e o fio dental, tá? Para isso que ele serve, para auxiliar, para complementar, tá? Agora, não é para trocar. E algumas pessoas, alguns pacientes, na hora que vê ali a propaganda e tal, acabam não entendendo isso direito e não capricham na escovação, achando que o enxaguatório bucal vai acabar matando tudo que precisar e aí vai estar tudo certo. E isso não é uma verdade, tá? A higienização mecânica ali da escova e do fio dental, elas são muito importantes. Uma outra coisa que os dentistas não gostam é que algumas pessoas acabam mascarando problemas como mau hálito, cárie, gengivite, acabam mascarando com aquele sabor e o hálito fresco dos enxaguatórios bucais. E a gente, claro que a gente não quer que o paciente ele mascare alguma coisa, né, através do enxaguatório bucal. Precisa sim fazer o tratamento daquele problema, tá? E aí, sim, durante o tratamento, pode-se utilizar o enxaguatório bucal que o seu dentista for indicar, tá? Então, isso daí pode parecer um pouco... Fala, nossa, mas jura que tem gente que faz isso? Sim, tem gente que faz isso e não são poucas, tá? Então, muita gente acaba utilizando o enxaguatório bucal para esconder problemas que são problemas verdadeiros, tá? Vamos lá, próximo. Sim, essa aqui é muito boa, né? Você já viu uma propaganda de enxaguatório bucal? Geralmente aparece uma pessoa e tal num processo de sedução, né? Então aparece lá a pessoa chegando próximo, um homem chegando próximo de uma mulher, e aí eles se beijam e tal, não sei o quê. Ou seja, eles levaram o enxaguatório bucal para uma situação de sedução, né? Aí, deu uma travada aqui, eu acho que eu vou mudar de ambiente para ficar mais próximo do roteador. Vamos ver aqui se fica melhor.
Legal. Acho que aqui vai ficar melhor, tá? Então tá. Então vamos seguindo. Em relação também a supervalorização também em relação aos enxaguatórios bucais, né? Então na propaganda a gente vê, eles falam que resolve tudo, que fica tudo certo e tal, e não é a realidade. Na verdade, as coisas mais importantes são a escovação e o fio dental. E o enxaguatório bucal, ele entra para auxiliar a higienização nisso daí. Qual é o melhor horário para utilizar o enxaguatório bucal quando precisa ser utilizado, né? Bom, eu gosto que os meus pacientes utilizem logo antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente vai dormir, a nossa salivação ela diminui. E aí o produto vai ficar fazendo efeito por um tempo maior, tá? Às vezes se você for fazer o enxaguatório bucal, sei lá, no meio do dia, dá 15 minutos, te dá vontade de beber água, você vai lá, bebe água, pronto. Ele já não está mais fazendo efeito, tá? Então é por isso que a gente gosta que o pessoal use mais assim à noite, antes de dormir, que é justamente o momento em que a nossa salivação ela diminui e aí a gente, o produto vai ter um efeito por um tempo maior, tá? Não é para diluir em água, por exemplo, os que contêm álcool, a gente fica com aquela vontade de diluir em água, né? Mas não é para fazer isso porque ele vai perder a eficácia dele. Na hora que você for diluir, ele vai perder a eficácia dele. Após o bochecho, também não é recomendável você lavar a boca, tá? Então faz o bochecho com ele, deixa 30 segundos e aí cospe e tal. É para enxaguar a boca depois? Não, não é para enxaguar a boca. Pelo mesmo motivo, você vai acabar eliminando o enxaguatório dali e aí ele não vai ter aquele efeito prolongado que ele poderia estar fazendo efeito ali na sua boca, tá? Qual que é o tempo que você precisa manter ele na sua boca? Já falei, 30 segundos, tá? Em alguns casos específicos, por exemplo, para pós-operatório e tal, eu recomendo 1 minuto inteiro. Agora, se for um enxaguatório para utilização normal, né? Seria então por 30 segundos. Qual que é a sequência que eu gosto? A sequência de escovação que eu gosto. Como que eu faço e que eu indico para os meus pacientes? Eu gosto que primeiro comece a utilizar o fio dental, tá? Depois faz uma escovação e aí depois faz o enxaguatório bucal. Muitas pessoas me perguntam, Alexandre, é melhor passar o fio primeiro ou escovar primeiro? Na verdade, tem dentista que recomenda de um jeito e eu conheço dentistas que recomendam do outro. Por que que eu gosto que comece pelo fio dental? O fio dental ele vai remover a placa bacteriana que está entre os dois dentes, que ela está ali, ó, entre os dois dentes. E na hora que você passa o fio, você vai jogar essa placa bacteriana aqui para essa esquina de cá e para essa esquina de cá, tá certo? Então a placa que está ali encostadinha, você vai passar o fio e você vai jogar ela para essa beirada e na hora que passar o fio assim, para essa beirada de cá. Então a placa ainda vai estar lá, entendeu? O biofilme, a placa bacteriana, ela ainda vai estar lá. Então por isso que eu gosto que passe o fio primeiro, aí você vai remover a placa que está entre os dentes e vai jogar ela um pouco mais para frente. E depois você vem com a escovação e remove essa placa que você jogou ali um pouquinho para frente. E por fim, para auxiliar todo esse processo, vem o enxaguatório bucal, mas daquela maneira que eu falei. Não o tempo todo, tal. Bom, já falei, né? Já expliquei para você a maneira que eu gosto.